Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando sobre sustentabilidade para além dos dramas ecológicos. E é claro, nesse terceiro bloco, nós queremos ter aqui uma palavra do professor Apolo, que está aqui conosco. Ele é médico ligado justamente à área do meio ambiente, é muito interessante isso. Também é professor na Universidade Federal de Minas Gerais e idealizador, fundador do projeto Manuelzão, que deu um pequeno aceno, mas agora ao final vai responder para a gente do que se trata. E o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em teologia. Você, querendo participar do nosso programa, ver aqui nessa mesa um tema que você ainda não viu debatido e que gostaria que nós aqui conversássemos, então manda um e-mail para a gente, empauta@cançãonova.com. Empauta tudo junto, @cançãonova.com é o nosso endereço eletrônico. E lembrando, claro, que o programa, sempre depois que vai de ir ao ar pela televisão, você vai tê-lo disponível na internet, especialmente aqui no nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh. Ali você vai ter disponível o programa Em Pauta logo após a exibição na televisão e, claro, o site do Frei Antônio Moser também, antoniomoser.com, tá certo? Então tá aí para você, além de rever o programa, também tem a oportunidade de verificar algum tema que você queira ver debatido aqui no nosso programa. Professor, por favor, eu acho que as pessoas, à medida que nós fomos conversando, ficam naquela ansiedade e ela é perfeitamente natural, uma vez que é nítido, não é? Por mais que se fale, por mais que se reflita, mas quando nós falamos de governos, falamos de instituições, falamos de quem detém o poder, não há de fato interesse em soluções, e com isso há uma propaganda enganosa, como o senhor dizia no segundo bloco. As pessoas acabam sendo manipuladas com aquilo que vão recebendo gradativamente. Então a gente fica a se perguntar, de quem então tem que partir a solução, a conscientização, a mobilização? É óbvio que é do povo, mas de que maneira? Essa que é a questão. Bom, se houvesse um sistema democrático no mundo, as opiniões do povo estariam no poder. Mas a gente sabe que o povo é oprimido porque as corporações é que dominam o poder. O capital, o dinheiro, ele domina as eleições, né? Então você não tem mais uma política baseada na sabedoria, na capacidade de articular e escutar o povo. Quem vai ocupar os cargos mais importantes está mais preocupado em ter uma boa relação com a empresa para financiar a campanha, e aí, em vez de você ter deputados representantes do povo, você tem lobistas no parlamento. Então, falsificou a democracia. Então, há uma ruptura entre o povo e o governo. Eu acho isso muito perigoso, porque nós acreditamos no sistema democrático. Claro. Eu não defendo nenhum tipo de ditadura. Eu lutei contra a ditadura no Brasil, eu tive exilado. Eu acreditava até em sistemas socialistas, mesmo com ditadura. Hoje eu acho que foi um erro nosso. Então, eu mudei completamente a minha cabeça por estar aberto a aprender. Nós temos que mudar nosso ponto de vista e tal. Agora, a população, ela quer o quê? Ela quer morar, estudar, curtir a vida dos filhos, trabalhar para viver. Não há muito mistério nisso. Isso aí chamaria-se desenvolvimento sustentável, ambientalmente, socialmente, economicamente, culturalmente. Uma vida comum. O que nós queremos é ser felizes. O que acontece? O discurso do poder econômico é o discurso que precisa de progredir. Exato. Tem até uma brincadeira que a gente fazia em 64, progresso, é o progresso da ESSO. Então, nós não queremos esse progresso falso, criar um gigante de ferro com pés de barro. Nós queremos criar uma sociedade da verdade e não da mentira, queremos que as pessoas sejam felizes, sem guerra e sem também desviar o potencial de trabalho do povo para atividades bélicas. Por exemplo, 1 trilhão é o orçamento americano para guerra. Se eles usassem 1 trilhão para a produção de alimentos, produção de escolas, os Estados Unidos seriam consagrados como a grande liderança da humanidade. Os Estados Unidos têm tudo na mão para ser consagrado como a grande potência do coração dos homens. Mas não, eles insistem na mentalidade de explorar e de ter mais acúmulos materialistas, se falam que são cristãos, mas não são. Jesus não acumulava recursos. Exato. Aqui. E eles ainda fomentam guerra, matando populações
que eles endemonizam, mesmo sem selos. Eu conheço os países árabes, eles são tão bons quanto nós. Claro. E aí cria-se essa onda de ódio contra esses países do Oriente, da Ásia, porque eles querem roubar o petróleo, o gás dessas pessoas. E são um sofrimento. Eu conheço as famílias árabes, e eles são pessoas boas. Eu fico imaginando o sofrimento que é ver uma bomba caindo e matando o pai, a mãe, os filhos. Nossa. Então, imagine isso acontecendo na sua casa. Eu acho que nós temos que pensar assim, eu não quero para outros povos o que eu não quero para minha família. Isso que eu acho que é um sentimento que Jesus encarnou. Hoje, infelizmente, as palavras estão perdendo sentido, as instituições estão perdendo sentido, né? E eu digo, as instituições passam, as pessoas ficam. E aí, nesse sentido, Frei Moser, formar pessoas, formar consciência para a superação desses dramas ecológicos que nós estamos falando aqui, chamando a atenção. Essa tomada de consciência passa, a seu ver, pela educação, uma educação que gere uma nova consciência? Olha, o professor, ele foi ampliando o discurso de tal forma que praticamente fechou o ciclo do pensamento, no bom sentido da palavra. É por aqui mesmo. Só faltou uma palavrinha, mas que está subentendida, que é espiritualidade. Ou seja, a pessoa aberta à ação do Espírito. Isso significa a conversão. Conversão o que é? Eu estou andando por um caminho, eu quero sair de Belo Horizonte e ir para o Rio. De repente eu descubro que eu estou indo na direção da Bahia. Então eu tenho que fazer meia volta e retornar. Isso é conversão. Claro. A mesma coisa em termos de espiritualidade. O ser humano predador usa da terra para, por assim dizer, se saciar, mas não daquilo que é necessário, mas saciar a sua gula, que é simplesmente um dos 7 pecados capitais. Né? Gostei das colocações de novo do professor, fantásticas. Não adianta, enquanto houver a indústria bélica comandando os interesses da humanidade, nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta. E depois também a demonização desses povos, que em parte eu também conheço, não tanto quanto o senhor, mas de qualquer forma, as experiências que a gente teve, muito diferentes daquilo que você ouve e vê. Então, eu acho que tem que haver uma conversão de pensamento, de sentimentos, de ações, não é? O que é realmente necessário? Isso chama-se educação, ou seja, educar é ex ducere, trazer de dentro do coração humano ações diferentes e ações de vida e não de morte. Tá certo, nós vamos, professor, segura aí só um pouquinho, nós vamos para o nosso VT mais uma vez aqui nas ruas com o pessoal. O que você acha que as grandes empresas e o governo devem fazer para diminuir as poluições e, claro, garantir uma sociedade mais sustentável? Vamos ver o que as pessoas responderam. Trocar o combustível, sei lá, dos carros. A primeira coisa que tem que fazer é mudar o governo, né? Essas pessoas que trabalham aqui tá acabando com o Brasil. Eu acho que o governo das grandes empresas começa pelos cidadãos, né? Cada um de nós um dia vai ter uma grande empresa, então começa lá na escola. A educação no Brasil precisa receber um investimento melhor do que o bolso dos políticos. Bom, a primeira coisa deve olhar o meio ambiente, né? E nas empresas, fazer convênio com as empresas, principalmente do ramo siderúrgico, e também com a população. Porque grande problema que nós vemos no negócio de enchente e tudo, é problema de falta de educação do povo. Investir em tratamento dos efluentes aí, gasosa, investir em tecnologia, nas empresas, os principais poluidores, tem que ser fiscalizado, tem que ser regulamentado, esse tipo de ação. Eu sou leigo nisso, mas eu sempre defendi que deve-se realmente proteger os rios, proteger as margens dos rios e evitar de uma maneira sumária esse excesso de desmatamento que se faz há anos no país e que não se pune ninguém. Entendo que a grande responsabilidade é dos políticos e por isso é preciso que o povo saiba mudar, saiba escolher seus candidatos. Eu acho que eles devem investir na educação básica, né? Das pessoas, de terem consciência para não jogar lixo nas ruas, para não fazer essas coisas que todo mundo faz no dia a dia e que com o tempo acabam acarretando esses problemas gigantescos. Grandes e pequenas responsabilidades. Rapidamente, professor, falando das grandes, nós já sabemos que é parte do governo, tem aí, falamos há pouco,
Estamos vivendo aí há pouco a questão do Código Florestal, o senhor pode opinar rapidamente sobre isso, mas eu também quero, ao final, uma fala, por favor, dos dois, de pequenas responsabilidades, porque é o cidadão que polui, é questão também, e ao mesmo tempo, mais do que apontar aqui o dedo, dizer, o que o cidadão comum que está nos acompanhando agora, da sua casa, ele pode fazer, mas primeiro das grandes responsabilidades, o Código Florestal, que a gente nem entrou aqui nesse método, porque não daria Falar tempo. agora do Código? Não, da fala e do que o senhor ia complementar aquela hora. Do Código nem dá tempo. Não dá tempo. A sua fala terminou, eu ia intervir, aí eu me perdi um pouco, eu vou lembrar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu faço compostagem na minha casa. Eu tenho um quintal, todo o resto de legume e verdura eu faço compostagem. A Prefeitura de Belo Horizonte entrou no esquema do aterro sanitário, que é uma coisa horrível. Todo mundo fala de aterro, que é melhor do que o lixão. O aterro é um lixão de rico. O aterro, ele enterra matéria-prima e energia. Então, é uma solução, a solução certa seria a compostagem, a reciclagem e a coleta seletiva. Porque você está voltando para a cadeia produtiva aquilo que foi tirado da natureza. E quando você acaba com a coleta seletiva, você está distanciando o comportamento individual das soluções. A população fala, eu vou botar tudo junto ali, o caminhão pega e vai levar aquilo para não sei aonde. Agora aqui em Minas está se passando para queimar a incineração. O que é um problema também, que tem emissões. Então, eu acho que a população, ela quer participar. A população, ela aceita. Todo mundo que fez coleta seletiva em Belo Horizonte estava vendo o lixo que ela coletava e separava ser jogado no caminhão, tudo misturado. Então, é um exemplo. Outra coisa, tem necessidade de mudar o motor do carro, tem tecnologias para diminuir a poluição da indústria. Mas o problema ambiental não é tecnologia, é uma questão de opção política por um sistema econômico coerente. Então, são várias coisas que vêm assim, se somando. A população quer mudar. Agora, mudar o governo é muito difícil, por quê? Quem escolhe o governo não é o povo. Quem escolhe o governo são os partidos. O povo só desempata. Você é obrigado a escolher entre 2 ou 3 da turma que os partidos escolheram. Eu não posso ser candidato avulso. Eu acho que a Constituição é desrespeitada quando me proíbe de ser candidato. Posso até ter que arrumar assinaturas. Mas eles me obrigam a ser de um partido. Eu não sou obrigado a me organizar pela Constituição brasileira. Então eu estou caçado. Então, essa questão de governante vai depender de mudar as regras democráticas no Brasil. Do jeito que está, só ganha quem tem dinheiro e está ligado à empresa, a maioria. Professor Frei Múcio, terminamos o programa com perspectivas esperançosas. Podemos esperar, apesar dos pesares aí, ainda a construção de uma nova terra, onde de fato seja mais habitável, solidária, um pouco aquela casa de todos nós? Isso. Um novo céu e uma nova terra só no final dos tempos. Mas que a gente pode melhorar a condição de vida, não há dúvida nenhuma. Nós temos inteligência, nós temos tecnologia, não é? Depende de como você encaminha essa tecnologia. Agora, o Papa Paulo VI, em 1967, num célebre documento Popular o Progresso, ele já colocava o dedo na ferida. Não é? O progresso pelo progresso não leva a lugar nenhum. É a humanização. É um progresso que, vamos dizer, se conjuga com humanização. Isso significa que as pessoas se tornem melhores, mais sensíveis, mais irmãs umas das outras e com toda a criação. Agora, eu só queria encerrar, provavelmente, como o professor diz que já teve que sair do Brasil, que foi, no fundo, foi uma benção, né? Teve um estágio diferente. Não é? Normalmente, essas pessoas que tiveram problemas lá para trás, elas às vezes manifestam uma certa raiva improdutiva. Agora, o professor Apolo, eu tiro o chapéu, como o senhor realmente absorveu uma situação difícil, um sofrimento, mas está propondo, sem rancor, sem nada, com muito amor, novos caminhos. Eu gostei demais da sua intervenção. E por causa da questão da espiritualidade. Eu acho que é sem espiritualidade, sem mudar a mentalidade, o que é diferente de religião. A maioria das religiões do mundo está comprometida com guerra, com opressão. Então, a própria religião tem que sofrer uma transformação da espiritualidade delas, porque foi para isso que Jesus esteve aqui com a gente. Tá certo. E com essas palavras nós estamos terminando aqui o nosso programa, não o debate, porque é óbvio que ele continua e deve mesmo continuar. Mas
ficamos por aqui porque o nosso tempo já se esgotou. Desejamos a você um ótimo final de semana. Obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, obrigado aqui ao professor Frei Moser. E na próxima sexta-feira nos encontramos novamente aqui pela sua TV Canção Nova com o programa Em Pauta. Até lá!